A desoneração da folha mudou de novo, e em meio a essa bagunça, o que está valendo e o que isso impacta diretamente aí na sua transportadora. Vamos lá, vou te levar para a tela e te mostrar o que você precisa saber para planejar o seu 2024. Em 27 de dezembro de 2023, foi divulgada a Lei 14.784, que de forma bem resumida, ela prorroga a desoneração nos mesmos moldes de antes até dezembro de 2027, acrescentando alguns detalhes. E dentre eles eu destaco o seguinte: para os municípios enquadrados na tabela de coeficientes inferior a 4, e já vou te mostrar essa tabela, para as empresas instaladas nesses municípios, a alíquota da folha, não da desoneração, tá? Aqueles 20% da folha passa a ser 8%, tá? E aí foi divulgada essa tabela de coeficientes do município. Então, para os municípios com habitantes abaixo de 156.216 habitantes, seria o coeficiente 4. Então, se o seu município é menor que isso, você poderia recolher 8% da folha ao invés dos 20%, tá? Essa foi uma alteração bastante significativa, tá? Teve algumas também de transporte de passageiros, mas enfim, eu não vou dar muita ênfase nesse assunto, até porque em 28 de dezembro de 23 foi divulgada uma medida provisória com força de lei que altera tudo que eu expliquei até aqui. Pois é, calma, que agora sim eu vou te mostrar de fato como vai valer a desoneração a partir de abril, tá? De janeiro a março você vai fazer como é feito normalmente, porque tá válida ainda a antiga desoneração até 31 de março. A partir de 1º de abril, essas novas regras que vai valer para sua transportadora. Mas e aí, como é que fica então a minha desoneração? Vamos lá. Para as empresas que exerçam as atividades do anexo 1, tá? E aqui no final dessa medida provisória tem as atividades do anexo 1 e a sua transportadora tá lá, tá? Depois eu vou deixar todas essas bases legais aqui na descrição do vídeo. Se você quiser acessar, se for do time que lê na íntegra, pode ir lá que você vai conseguir acessar essa legislação completa na íntegra, tá? Mas a partir então de 1 de abril de 24, para as empresas que exercem atividades relacionadas ao anexo 1, mediante a aplicação das alíquotas D. Então você vai poder fazer a desoneração mediante a aplicação dessas alíquotas. E a partir de agora, não vai mais influenciar sobre o seu faturamento, tá? Vai ser ainda sobre a sua folha de pagamento. Então muitas pessoas estão dizendo que não é a desoneração da folha, é a reoneração da folha. E de fato faz um certo sentido. Por quê? Até dezembro de 2024, você vai recolher 10% da sua folha, não 20%. Você vai recolher 10% da folha e aqui agora esquece o faturamento, tá? Em 2025, você vai recolher 12 inteiros e 5 décimos, 12,5%, tá? Em 2026, 15%. Em 2027, 17 inteiros e 5 décimos, tá? E aí, consequentemente, ela finda em 2027 e aí em 2028 você recolhe os 20% da folha, dependendo do que acontecer com a reforma tributária, tá? Tá, e aqui um ponto. Isso é benéfico ou não? Depende do seu faturamento, depende do seu número de colaboradores. É comum as transportadoras de cargas terem um número expressivo de folha de pagamento, com a margem de lucro baixa, né? Então, acaba valendo a pena dependendo do seu volume de faturamento. Você vai ter que pesar isso tudo, né? E entender o que vai ser mais benéfico de fato aí para você. Porém, existe um ponto importante nas entrelinhas aqui que você precisa entender. Parágrafo único. Peço licença para ler ele aqui. As alíquotas previstas nesse artigo, que é essas que eu acabei de resumir, serão aplicadas sobre o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário mínimo, aplicando-se as alíquotas vigentes na legislação específica sobre o valor que ultrapassar esse limite. Vamos lá. Todos os seus funcionários, os sócios da empresa e os autônomos que prestam serviço para essa empresa, você vai calcular sobre um salário mínimo 10%. O que ultrapassar esse um salário mínimo até a base final de INSS de cada
colaborador, você vai recolher os 20%. Então, o primeiro salário de base de INSS, 10%. A partir daí, 20%. Então, não é 10% de tudo, tá? No primeiro salário, 10% e no restante, 20%. Então, isso, no final, não vai te trazer aquele impacto que a gente imaginou que fosse trazer lá no início, lendo o que mudou nessa medida provisória. Calma, que ainda piora um pouquinho. Artigo 3º. As empresas que aplicarem as alíquotas reduzidas do que trata o artigo 1º, que a gente acabou de explicar, deverão firmar termo no qual se comprometerão a manter em seu quadro funcionais quantitativo de empregados igual ou superior ao verificado em 1º de janeiro de cada ano calendário. Então você vai poder fazer essa opção dos 10%, desde que você se comprometa a manter no seu quadro de funcionários um número quantitativo de pessoas. Então você não precisa manter as mesmas pessoas, mas você vai precisar manter o mesmo número de pessoas, tá? Aí, na observância desse disposto nesse caput, as empresas não poderão usufruir do benefício de redução de alíquota, tá? Tá, Marote, mas ficou confuso. Recolho os 10 ou faço sobre o faturamento? Esquece faturamento, tá? Não vai existir mais a desoneração sobre o faturamento. Ou você opta por 10% de um salário mínimo e o restante sobre 20%, ou 20% de tudo. Então, por isso que o pessoal tá entendendo que é a reoneração da folha. Comenta aí se você também vê dessa forma, ou se não, se isso vai te beneficiar em algum sentido aí na carga final da sua empresa. Cabe ressaltar aqui no vídeo, tá? Se você não é do transporte e está assistindo esse vídeo, influenciou setores de eventos, teve algumas outras mudanças, mas o vídeo aqui é focado para o pessoal do transporte, tá? Mas de toda forma, pessoal, recomendo a leitura do texto na íntegra, tá? O estudo disso aqui, porque isso vai impactar muitos negócios daqui para frente, no ano de 2024, e o pessoal precisa estar atento e se planejar quanto a isso. Agora, um ponto que não está claro e não foi divulgado nada ainda a respeito, e eu já peço até que você deixe nos seus comentários a sua opinião, é o seguinte: de janeiro a março, isso está claro, vale a desoneração antiga, então até 31 de janeiro eu preciso optar, né, com o primeiro recolhimento, que vai acontecer em fevereiro, eu preciso optar se eu vou fazer a desoneração com base no faturamento ou se eu vou recolher os 20% da folha. Até aí, ok, sem novidade. Mas o que me garante os 10% depois, né? Os 10% até o primeiro salário mínimo? É essa opção que eu vou fazer agora em janeiro? Ou vai ter uma nova opção depois? Isso não foi divulgado, não está claro. E a gente está acompanhando. Assim que tiver alguma novidade, a gente volta para trazer para vocês. E é isso. Sabemos que é um tema muito complexo. Vai gerar dúvidas, deixa aí nos comentários as suas dúvidas. Se a gente puder te ajudar de alguma forma, pode entrar em contato com a nossa equipe. Os nossos contatos estão na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui, continuo antenado nas novidades e assim que surgir alguma coisa relevante, a gente volta com mais informações para vocês. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal. Envie esse vídeo para o amigo que precisa, né, que tem uma transportadora e precisa dessas informações. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!